Tarcísio, que você acabou de falar sobre ele também, a fala dura e muito incisiva dele lá na manifestação em São Paulo, Tarcísio falou tudo que os bolsonaristas queriam ouvir, né? Havia algum tempo que principalmente o filho 03 do Bolsonaro, o Eduardo, estava batendo nessa tecla de que Tarcísio não estaria ao lado do pai, que Tarcísio não ajudaria o pai e que Tarcísio, se tivesse que estar à frente dos ministros do Supremo, não defenderia o nome de Jair Bolsonaro. Agora, a gente viu um Tarcísio neste domingo falando tudo que o Eduardo Bolsonaro e que os demais bolsonaristas queriam ouvir. Uma mudança de cenário, né, Chaldes? Depois que o Tarcísio também falou que se eleito fosse como presidente, indultaria Jair Bolsonaro. A gente pode ver Tarcísio, então, se movimentando para ir para a presidência da República? Assim, a situação do Tarcísio ela é bastante complicada, né? O Tarcísio, por um lado, ele tem que fazer os acenos para a base bolsonarista, ele não pode prescindir do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar o que aconteceu com figuras que se elegeram na esteira do Jair e depois saíram, né? Então, você tem famosamente a ex-deputada Joyce Hasselmann, num ano foi a deputada mais votada da eleição para a Câmara dos Deputados. Ele teve uma quantidade, teve mais de 1 milhão de votos, coisa estrondosa. E na eleição seguinte, né, rompeu, né, com o Jair, e aí na eleição seguinte não conseguiu sequer se eleger. Então, assim, esse espectro da Joyce Hasselmann, ele ronda todas as figuras no bolsonarismo, um pouco ronda o Tarcísio também. Então ele tem que fazer isso, ele tem que pagar esse pedágio para a base bolsonarista, né, vem sendo cobrado nesse sentido, pelo Eduardo principalmente. Eduardo, que outro dia foi ao Twitter também para dar um recado muito duro, dizer, olha, não vou aceitar nenhuma hipótese de anistia sem o Jair Bolsonaro. Então o Tarcísio está lá cumprindo pagando esse pedágio aí para o bolsonarismo, ao mesmo tempo em que ele não pode romper também totalmente com o STF, não pode romper totalmente com o establishment brasileiro da política. Então ele fica aí, ele fica nessa obrigação de fazer esses acenos, ao mesmo tempo em que ele tenta compor, tem que amenizar, né, tem que fazer política, né, nos bastidores. Afinal de contas, para a candidatura dele ser viável, ele precisa de um arco amplo de alianças e aí não pode contrariar interesses, não pode magoar pessoas, né? Então, Tarcísio fica aí nessa missão difícil de equilibrista, hein? Pedágio muito caro, né, para o Tarcísio, até porque, vamos explicar para quem está nos assistindo, para quem quer ser candidato a um novo posto, a uma nova função, um novo cargo aí político, eletivo, ele precisa deixar o seu cargo, né, que ele está. Então, no caso de Tarcísio especificamente, para ele ser candidato à presidência da República, ele precisa deixar em abril o cargo de governador de São Paulo, que ele, sabemos, seria reeleito com muita facilidade. Então, basta saber, Chaldes, se o ex-presidente Jair Bolsonaro vai confirmar o nome de Tarcísio antes de abril ou se ele vai deixar isso lá para o final, porque se isso acontece, de fato, deixa o Tarcísio numa berlinda muito grande, né? Pois é. Tem uma entrevista muito interessante do Ciro Nogueira, né, senador Ciro Nogueira, vamos lembrar, foi ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira deu uma entrevista recente dizendo assim, olha, os filhos de Jair Bolsonaro vão ser enquadrados pelo pai e no final vai sair a candidatura do Tarcísio, porque o Jair sabe que a única chance dele vir a ser liberto, né, é caso Tarcísio seja eleito presidente da República. E Tarcísio, nesse momento, mostram as pesquisas, é o único